Olá. O discurso de uma cooperação internacional para o desenvolvimento surge num ambiente de pós-guerra. Com o mundo se arquitetando em uma divisão bipolarizada pela Guerra Fria, a cooperação internacional acaba se apresentando como um instrumento para os países mais desenvolvidos num processo de manutenção da paz, através da expansão de tradições liberais e democráticas. Com o surgimento de outros tópicos, o entendimento de uma maior interdependência entre agentes e problemáticas sociais, políticas e culturais e ambientais das relações internacionais, ah, a cooperação internacional acaba sendo exigida de uma maneira diferente pelos países em desenvolvimento e os países mais pobres. Se faz necessário uma cooperação que consiga abranger diferentes tópicos, entre eles firmar um processo de autonomia que era marcado por uma ideia de afastamento de uma hegemonia e uma maior participação e diversificação de organizações internacionais. Então, a cooperação, nesse momento, se apresenta para esses países como uma alternativa para aquela cooperação que antes vinha de uma potência hegemônica e que tinha um viés estritamente econômico. Isso passou a ser chamado de cooperação Sul-Sul, numa busca por maior horizontalidade. Neste encontro, eu conversei com a doutora em administração e pesquisadora das relações Brasil-África, Elga Lessa de Almeida, com a mestra em Relações Internacionais, pesquisadora e consultora de cooperação internacional, Estela Ananda de Barros Simões, com também mestre em Relações Internacionais e pesquisador pelo Labimundo e meu parceiro nesse projeto, do Inalon Fernando Cambanco. E mais do que conversarmos sobre definições para uma cooperação Sul-Sul, os convidados puderam trazer aspectos positivos e negativos de experiências específicas. A gente conversou um pouco sobre os formatos dessa cooperação. Conversamos também sobre impactos tanto para os países cooperados e cooperantes e a importância de uma continuidade nesse processo de reformulação por novos modelos para uma cooperação Sul-Sul que possa responder melhor às assimetrias. Bem-vindas e bem-vindos ao Colóquio Sul-Sul. Eu sou Rodrigo Almeida e este é o cenário. Eu queria saber um pouco, a princípio, de vocês, o que seria, começando por Estela, né, o que seria essa aproximação, se possível, o que seria essa a aproximação de discurso, né? O que a gente tem como formação de discurso da cooperação Sul-Sul, né? Principalmente no que remete a essa questão, né? O seu estudo foi mais para a parte de Brasil e Angola também, né? Então, no que refere a essa aproximação do Brasil com Angola, o que você enxergou como discurso, como a forma que se pretendia tomar essa cooperação entre o Sul e o Sul? Que caracterizaria também isso, de alguma forma, com cooperação Sul-Sul? Olha, a cooperação Brasil e Angola, na verdade, ela vem um pouco posterior aos movimentos de aproximação entre os países do Sul, né? O marco histórico para falar sobre cooperação entre os países do Sul, na verdade, é a Conferência de Bandung. É uma conferência afroasiática que acontece em Bandung, em que os países, ainda nem todos, os países africanos e alguns países asiáticos, também sob o período colonial, nem todos já independentes, né? Porque quando a gente fala em independência e colonização, nós brasileiros acreditamos que todos esses movimentos de independência ficaram aí no final do século XIX, quando, na verdade, o século XX veio ainda recheado de uma segunda etapa de imperialismo, né? E muitos países africanos e asiáticos tardaram, alguns, inclusive, eles tardaram em conquistar sua independência. Então, é óbvio que isso foi uma pauta, né, ao longo do século XX, a descolonização. A gente hoje ainda fala sobre movimentos decoloniais, né? Mas movimentos de descolonização ainda eram pautas, continuam sendo no século passado, né? No século XX.
E a Conferência de Bandung ela é um marco, né, nesse aspecto, em que países asiáticos e africanos se reúnem para expor as suas, como é que eu posso dizer, expor os seus desejos, né? Tentar conquistar espaço dentro do sistema internacional a partir da cooperação. A cooperação Brasil e depois disso várias outras conferências foram tomando parte. Eu não vou me alongar nelas, eu acredito que Elda é a melhor pessoa para falar sobre isso, mas só para responder a sua pergunta de forma sucinta. A cooperação Brasil-Angola, ela começa a tomar parte, ela começa a tomar forma a partir da independência de Angola. Eu gostaria de frisar que sempre houve uma relação, né, a partir, obviamente, da colonização brasileira, do período colonial brasileiro, porque nós já sabemos que, infelizmente, muitos angolanos vieram para cá na condição de escravos. Então, havia uma relação Brasil e Angola. Mas a cooperação Brasil e Angola ela começa a se desenhar a partir da independência angolana, em 1975, quando o Brasil é o primeiro país a apoiar a sua independência. Antes era muito criticado, porque Angola tentou ser independente muitas vezes, né, independente de Portugal, e o Brasil mantinha sua postura neutra com a desculpa de não querer se indispor com Portugal, né, de prezar pela sua relação amistosa com aquele país. Então, é óbvio que sofreu muitas críticas por causa dessa posição. E em 1975, quando Angola resolve conquistar sua independência, quando consegue, né? Resolve não, quando consegue conquistar essa independência de Portugal, o Brasil é o primeiro a reconhecer Angola como um Estado, né? Como um país livre. E aí, a partir daí, a gente começa a nossa relação de cooperação, né? Então, eu acrescentando só uma coisa mais então para poder também desvendar isso. A gente tem um início de cooperação muito próximo, né? Um início de relação muito próximo nessa variação de aproximações e afastamentos de acordo com as relações coloniais e com a metrópole, certo? Posteriormente a isso, né, quando dá-se início a esse tipo de cooperação, pergunto isso porque tem muita gente em geral no Brasil, não necessariamente da área de relações internacionais, né, ou da área de política, que enxerga, né, principalmente no Brasil, enquanto um país que de alguma forma vem funcionando como um dos operadores da cooperação Sul-Sul, que enxerga essa cooperação enquanto uma questão de ajuda, né, um trabalho solidário para com os países, né, cooperados. Você percebe esse discurso na formação da cooperação Sul-Sul, ou seja, nesses primeiros passos do Brasil de aproximação com a Angola? Como é que você vê isso? Qual seria esse discurso, assim, eu te pergunto, o que eles trazem como um motivador principal, talvez, dessa cooperação entre Brasil e Angola, que você observa? Olha, é muito difícil nós caracterizarmos a cooperação como apenas ações, as cooperações, né, como ações de única e exclusivamente de auxílio. Nós sabemos que dentro das relações internacionais nós temos interesses fortíssimos sendo colocados na mesa do jogo, né? Esses interesses eles são sempre colocados em pauta e trazendo para a discussão a interdependência entre os países, é muito difícil que apenas uma relação, seja ela de cooperação, ou seja ela comercial, ou uma relação cultural, ela esteja apenas pautada na ajuda unilateral. Então, quando nós falamos em cooperação, é importante que nós vejamos quem coopera, né? E quais são os interesses por trás dessa cooperação. Então, a cooperação Sul-Sul, a característica marcante dela é o discurso da horizontalidade, ou seja, em que os países eles estão em pé de igualdade entre si. É óbvio que essa igualdade, né, ela é relativizada,
né? Ela é generalizada, mas ela deve ser relativizada, porque nós sabemos que existem diferenças gritantes entre os países dentro da cooperação Sul-Sul, né? A começar que entra no rol da cooperação Sul-Sul, por exemplo, um país como a China. Então é difícil, né, colocar a China em pé de igualdade com os demais países que se denominam como países que fazem a cooperação Sul-Sul. Então, essa horizontalidade, ela deveria trazer um equilíbrio nas relações, né? No entanto, nós sabemos que existem interesses comerciais, que existem interesses financeiros, não apenas por parte dos estados, mas por parte de instituições privadas que também trabalham dentro dessa cooperação. Então, com Angola e com o Brasil não é diferente, né? O Brasil ele tem etapas de cooperação com Angola, né? Os acordos que nós fazemos, quando nós falamos em cooperação entre estados, né, entra aí um corpo diplomático e ela deve ser feita a partir de acordos de cooperação. Né? Esses acordos de cooperação são feitos dentro do Brasil, por exemplo, pelo Itamaraty. Né? Então, você pode envolver ministérios, você pode envolver empresas privadas, você pode envolver empresas públicas, depende de como essa cooperação vai se desenhar. Agora, é tudo muito lindo no papel, né? Quando você faz um acordo de cooperação em que você coloca, teoricamente, os interesses na mesa, né? Parece que há, de fato, uma ajuda e que existe, de fato, um apoio, um auxílio mútuo, aí, um jogo de interesses em que todas as partes saem vitoriosas. O problema é que quando esses projetos eles saem beneficiadas, né? O problema é que quando todos esses projetos são colocados em prática, aí entra desvio de verba, né? Nós tivemos algumas CPIs que foram feitas, algumas com viés ideológico muito forte, mas também nós temos uma dificuldade de acessar relatórios sobre os recursos que foram enviados, como esses recursos foram empregados, porque nós sabemos que em construções, na aplicabilidade da cooperação, você tem diversos atores, inclusive nacionais, que são difíceis de monitorar. Então, só para fechar, eu espero ter respondido a pergunta, é difícil você julgar como um acordo de cooperação como apenas um acordo de ajuda, e como se um doador não se beneficiasse da doação. Né? Na verdade, o doador também se beneficia das suas doações, porque nós estamos em um quadro de jogo de interesse em que ele pode estar doando aquele dinheiro ou aquele recurso, mas ele, em compensação, pode receber, de repente, uma abertura comercial, uma abertura de mercado que não é computado, que não é monitorado e que não dá, é muito subjetivo. Né? Então, todos ganham, ou todos perdem, vai depender muito, um vai ganhar mais do que o outro. É isso, o processo, ele, né, acaba obedecendo de alguma forma também essa, né, como você está falando, a gente vê que a cooperação, ela vem como um arranjo para as relações, né, que a gente tem observado do capitalismo neoliberal, né, digamos assim, ou seja, a forma de avanço, e a cooperação vem como, de alguma maneira, controlar um pouco os danos causados, né, por esse avanço do capitalismo neoliberal. Mas, obviamente, que junto com isso também a gente tem diversos interesses, né? Você falou que na Angola tinha uma relação muito próxima até, né, colonial com o Brasil, o que até justifica também, de alguma forma, né, essa aproximação, né, entre Brasil e Angola, considerando as cicatrizes do avanço neoliberal, né, e mercantilista anteriormente, né, ou seja, quase um vínculo histórico do Brasil para fazer essa assessoria de cooperação. Já com Moçambique, talvez, acho que a coisa é um pouco diferente. A Elga deu uma olhada, estudou sobre Moçambique, pesquisou a relação cooperação Brasil-Moçambique, e eu diria que Moçambique talvez não tenha essa mesma relação colonial que a gente tinha com Angola, né? Qual teria sido
né? A gente viu com Estela, né, os motivos para essa aproximação, né, históricos praticamente também, além de ideológicos, né, na aproximação Brasil-Angola. O que o Brasil, né, qual o discurso para a aproximação Brasil e Moçambique? Bom, Rodrigo, eu primeiro queria começar dizendo que a gente está falando de uma cooperação, né? Quando a gente fala desse conceito de cooperação sul-sul, a gente está falando também de uma cooperação, sobretudo no caso brasileiro, uma cooperação datada. A gente está falando de uma cooperação que, se a gente for olhar hoje, praticamente existe muito pouco, né? Em termos quantitativos e até na própria concepção dela mesmo, como ela foi pensada nessa primeira década desse século, né? Então, assim, quando a gente fala dessa cooperação, hoje, aí a gente no final vai falar um pouquinho de como ela vem se transformando e hoje meio que ela é outra coisa, tanto nesse discurso do atual governo, quanto na própria prática do que se pensava que seria, né, essa cooperação sul-sul do Brasil, quando ela teve esse arranque nessa primeira década desse século. Bom, assim, sobre a cooperação com Moçambique, ela foi bastante expressiva dentro, quando a gente pensa em termos quantitativos, do total da cooperação brasileira. Boa parte, assim, não digo assim, em termos percentuais, a maior parte dos recursos destinados ao continente africano foram para projetos em Moçambique. Em termos gerais, grande parte do recurso não era nem para a agenda africana, né, para os países africanos, mas para os países sul-americanos, né, para os nossos vizinhos, sobretudo Bolívia, Paraguai, Venezuela, e vários outros países, mas assim, Moçambique conseguiu, digamos, catalisar uma quantidade boa dos recursos da cooperação brasileira, né? Por que isso aconteceu, né? E aí são os interesses que são colocados, né? Na época coincidiu de uma série de investimentos brasileiros também que estavam em disputa no território moçambicano, né? Exploração de carvão, né? Que a Vale estava concorrendo também como uma grande empresa, né? A ser exploradora dos recursos lá, outras empresas brasileiras. Então, é uma agenda que é colada com vários interesses políticos, interesses econômicos, né? E aí, nisso tudo, se construiu, assim, digamos, uma agenda africana forte, porque se pretendia que houvesse uma maior presença brasileira no continente africano. Moçambique já tinha uma tradição, na verdade, de ser, que se chamava um laboratório de cooperação internacional, né? Muitos cooperantes, principalmente europeus, já tinham uma presença muito expressiva no continente, em Moçambique, sobretudo, particularmente. Tem uma presença sueca grande dos países escandinavos, americanos, dos Estados Unidos em uma parte, assim, sobretudo na área de saúde. Então, assim, tem uma presença expressiva. E, além disso, Moçambique experimentou uma diversidade de modelos de cooperação, né? Então, ela passa pela fase dos projetos, da execução dos projetos para, né, questões específicas relacionadas à alimentação, sobretudo alimentação e saúde, né? Moçambique vai ter um índice de pobreza altíssimo, né, de pobreza absoluta, e também de índice de contaminação por HIV/AIDS, né? Então, assim, vai ser foco de muitos projetos de cooperação. Recentemente, em relação às últimas desses formatos de cooperação, Moçambique começou a experimentar desde o final do século XX, né, na última década, desde da década de 90, Moçambique vinha experimentando o formato da cooperação da doação direta no orçamento do Estado, ou seja, boa parte do orçamento do Estado era fruto de cooperação. Essa injeção de recursos no orçamento do Estado de Moçambique chegou uma época a ser quase 90%, então quase 90% do orçamento moçambicano era ajuda internacional. Isso foi reduzindo, hoje, imagino, está numa faixa mais ou menos de 40%, né? Então ainda muito, muito alto, né? O valor de 40% do orçamento do país ser fruto da ajuda internacional. Né? E aí são os vários impactos disso, né? Quem é que no final das contas define o que é que vai ser colocado dentro daquele orçamento e definido como política dentro daquele orçamento, né? A gente sabe que há um discurso, né, sobretudo dos países que a gente chama de países tradicionais, de que no caso, Moçambique escolheria quais são suas políticas, mas, obviamente, há uma imposição das políticas que esses países doadores querem ver implantadas nesse país, né?
E o Brasil entra nisso, né, sobretudo, né, nessa primeira década desse século nosso atual, junto com outros países, com China, que vai entrar muito forte, né, cooperação chinesa, e o Brasil entra nesse contexto com um discurso, sobretudo no governo de Lula, né, do Partido dos Trabalhadores, um discurso não só que era recorrente dentro da diplomacia brasileira, um discurso de aproximação em razão da nossa proximidade cultural, né, da presença dos africanos que vieram escravizados e que aqui deixaram uma herança cultural forte, importante, mas esse discurso ele é revitalizado pela ideia de existência de uma dívida histórica, né? Então, nós, brasileiros, teríamos uma dívida histórica com os países africanos. Então, Lula, ao formatar esse discurso, ele cria, digamos, uma forma de maior aproximação com esses países. E é de tal forma que Lula vai ser extremamente carismático, que depois, mesmo saindo do governo, pelo Instituto Lula, o ex-presidente Lula continua ainda fazendo uma série de visitas, consegue ainda manter uma relação bastante próxima aos estados, né, aos países africanos, né? Então, assim, se constrói esse discurso de aproximação. E aí, no caso moçambicano, Moçambique vai ser um caso interessante, porque lá vai ser marcado também pela ideia que vai, né, essa forma de cooperação que foi sendo pensada dentro desses marcos da cooperação Sul-Sul, é de que era necessário elaborar projetos chamados projetos estruturantes, né, projetos que tivessem resultados a longo prazo e que fossem capazes de estruturar determinados setores daquele estado, né? O setor na área da saúde, determinado setor na área da educação, da área da alimentação, segurança alimentar. Então, seriam projetos de longo prazo de execução e tivessem essa ideia de estruturação mesmo de setores da vida pública, né? E no caso de Moçambique, vai ficar emblemático, sobretudo, dois projetos, que é o projeto da fábrica de medicamentos antirretrovirais, que tinha o objetivo de combater o HIV/AIDS em Moçambique, e também ser, digamos, uma fábrica de referência de venda de medicamentos para o continente africano. Vai ser, né, o Brasil, nesse projeto, ficaria responsável pela formação da equipe, né, formação técnica da equipe farmacêutica, de produção mesmo, pela compra dos equipamentos que vão ser instalados nessa fábrica, e Moçambique seria responsável pela planta mesmo industrial, pela formação estrutural do ambiente físico propriamente, né? Que não vai acontecer porque Moçambique não tinha orçamento, e aí entra também uma empresa brasileira que vai arcar com os custos da planta industrial, né? Era uma reforma, era uma planta que já existia, de soro, e que vai ser reformada, né, para se transformar numa planta de uma indústria farmacêutica. Essa que é, então, a cooperação triangular, não é isso? Seria esse envolvimento... Nesse caso da fábrica, não. A fábrica vai ser só Moçambique e o Brasil. E entra, na verdade, uma empresa brasileira, mas isso, em geral, nos estudos da cooperação, não se considera muito como cooperação triangular, no caso dessa empresa que entra. Ela fez uma atuação muito pontual, que era uma coisa meio negociada com o governo moçambicano, então acaba sendo uma negociação separada entre o governo moçambicano e essa empresa brasileira, né? Dá para a gente, de alguma forma, linkar isso com a aproximação já governo através de cooperação, né? Ou seja, já de alguma forma é um terreno que a cooperação vem preparando, até porque, de alguma maneira, também, como a gente veio falando, como isso são, de alguma forma esse reparo do neoliberalismo, né? Ou seja, até para poder, de alguma forma, a cooperação favorecer, digamos assim, esse tipo de entrada de instituições privadas, ou não seria uma das intenções, digamos assim, por trás do discurso da cooperação? Eu acho que esse é um dos efeitos, né? É o efeito, sobretudo, são os efeitos, impactos, né, políticos e econômicos dessa relação, né? Essa relação que, no caso brasileiro, né, o que é que se concebe como a cooperação brasileira? É uma cooperação gratuita, assim, não é empréstimo, a gente não contabiliza como cooperação, ao contrário da maioria dos países, né, desenvolvidos, tradicionais, a gente não contabiliza. Então, a nossa cooperação é uma cooperação gratuita nesse sentido, a gente não doa dinheiro, a gente pode doar equipamentos, né, tem a presença, a hora técnica dos trabalhadores que vão, né, do governo brasileiro que estão lá e tal, mas não existe doação em dinheiro, que de certa forma é criticada
pelos países africanos, né? Eles gostariam que fosse uma doação de dinheiro, mas enfim, né? É um formato que dentro desse período se pensou de cooperação e que, obviamente, tem esses impactos, né? Você estreita relações e isso te facilita um trânsito político e econômico também, porque você cria uma aproximação que é mais fácil você ter esses diálogos que permitam entrada, negociação econômica, entrada de empresas, e, por outro lado, assim, a vantagem, né, que a gente analisa dessas relações para o governo brasileiro no período, como impacto político, foi a votação favorável a alguns pleitos do Brasil, né, dentro das instâncias, né, das organizações internacionais. Né? A gente conseguiu colocar, né, um brasileiro como diretor da OMC, depois como da FAO, né, o Graziano. Então, assim, são, digamos, vitórias justamente porque você tem essas relações entre os países que permitem, né, uma votação conjunta, uma concertação conjunta com esses países. Então, obviamente que tem impacto, né? Então, está falando, tem a questão da fábrica e também a questão do ProSavana, que foi outro projeto bastante emblemático, mas que também muito criticado, extremamente criticado, porque justamente havia uma série de questões relacionadas com a nossa concepção de projeto de desenvolvimento do campo e que se acusava muito de que essa concepção nossa exportaria uma série de problemas das nossas mazelas, das desigualdades sociais dentro do âmbito do campo, né? Então, da expropriação de pequenos agricultores, né? O agronegócio extremamente massivo que expropria e diminui a diversidade também da segurança alimentar no campo, de plantar só para a venda de commodities. Então, uma série de questões que foram muito criticadas e esse projeto, ao longo do tempo, de tantas críticas e também de uma certa inoperância e falta de recursos do governo brasileiro, foi parando e hoje praticamente ele não está sendo executado. Né? Parece que uma parte, esse era um projeto de cooperação trilateral com Japão, Moçambique e Brasil, e o Japão parece que tem desenvolvido alguma coisa da parte deles lá, mas o Brasil parou né, da parte brasileira, houve uma suspensão assim, das atividades. Né? Então, esses projetos eram justamente vendidos com essa ideia de que era preciso estruturar determinados setores, né? Da economia, da política, enfim, da atuação do Estado moçambicano. E aí foram muito emblemáticos, se falou muito sobre eles, e tiveram outra série de projetos que foram desenvolvidos lá também, e sobretudo, duas instituições com um papel bastante importante, Embrapa e Fiocruz, né, para esse desenvolvimento de projetos, né, em vários países africanos, pela expertise em termos de desenvolvimento de políticas e tal. Eles foram instituições que foram bastante importantes nesse período de desenvolvimento da cooperação brasileira em países africanos. Tem bastante coisa para a gente continuar aí sobre essa questão dos impactos. Eu vou vir só para o discurso da cooperação com a China, né, para a gente poder continuar um pouco mais falando sobre as consequências disso tudo. E então, Kambanko, eu estava vendo, a gente conversou aqui um pouco, né, essa aproximação histórica colonialista, de que forma, né, a China, digamos assim, a gente ainda viu o motivo de reparação neoliberal, né, quase isso, né, da movimentação da cooperação. E a China, por si declarada, não entraria numa cartilha neoliberal. Então, o que significa essa cooperação para a China, né? Até colonialmente falando, né, existem alguns links, né, principalmente quando a gente vem até para algumas regiões portuguesas dentro da China e a África, mas o que você traz para a gente nessa relação com a Guiné-Bissau da China? Ok, primeiramente, gostaria de saudar as nossas queridas aqui, Elba e Estela. Então, isso me faz lembrar, né, da disciplina de segundo semestre, parece que tivemos todos nós aqui, né, a professora ministrar essa disciplina aí de cooperação. Verdade. Então, era parte da turma mesmo, era uma reunião. Exatamente. Então, traz boas recordações aí. E, assim, sobre a China em particular, com sua relação com a Guiné-Bissau, que foi a minha pesquisa, né, de mestrado. Então, eu estudei a cooperação chinesa com a Guiné-Bissau. Assim,
mais no âmbito de pescas. Então, a China tem uma presença muito forte lá em Guiné e abarca várias outras áreas, né, vários outros setores. Então, o meu recorte foi com o setor pesqueiro. E como a Estela colocou no início, né, quando a gente fala de cooperação internacional, isso nos remete a Bandung, né, que é o começo de toda essa história, onde começa, né, a ser formulada a ser arquitetada, né, o que viria a tornar a cooperação sul-sul que hoje conhecemos. Claro que com o tempo ganhou outra roupagem, podemos dizer assim, ganhou mais estrutura, né, em termos da forma que hoje a gente enxerga essa cooperação. Mas, em particular com a Guiné-Bissau, a China e a Guiné-Bissau no setor de pescas, que foi a minha pesquisa e que eu poderia falar aqui melhor, a Guiné-Bissau, a China começa os seus primeiros contatos com esse país africano, um pouco antes da independência, né? Quando o líder da independência da Guiné e Cabo Verde, que é Amílcar Cabral, foi fazer primeiros contatos, né, para pedir apoio, para poder desencadear essa guerra, né? Estabeleceu diálogos com a antiga União Soviética, China. Então é aí que a China começa a apoiar o que viria a ser a Guiné-Bissau antes da independência ainda, né, para poder lutar contra o jugo colonial português. Então foi aí que a China intensificou o apoio logístico, bélico, sobretudo para que a Guiné pudesse se libertar de Portugal. Então um pouco depois da independência, né, logo depois da independência, começaram-se a estabelecer essa relação de cooperação com a área de educação, no qual alguns estudantes guineenses iam formar na China. Até hoje, né, tem essa parceria na educação. Saúde também, infraestrutura, que é mais expressiva, né, nessas áreas todas que a China tem atuado no Guiné-Bissau. A área de infraestrutura é mais expressiva, né, com várias obras, reabilitação de obras, construção de novas obras. Depois eu posso falar um pouco mais disso lá na frente. Mas aí se estabeleceu em diferentes áreas essa cooperação, essa relação de cooperação. Acordos no setor de pescas, que eu também vou falar um pouco mais na frente. Só que essa relação, como você coloca a questão, né, qual seria o formato, né, o discurso, essa relação tem dominar, ou seja, a China tem propagado essa retórica, né, de solidariedade, de ajuda internacional para o desenvolvimento. Então, a sociedade guinense, de maneira geral, tem enxergado essa cooperação dessa forma, né, que a China oferece, né, oferece ajuda, oferece isso, oferece aquilo. Então, esse tem sido o tom do discurso chinês, que era produzido até pelas entidades nacionais, né, governamentais, até pela imprensa, pela mídia como um todo. Então, é vista, de fato, dessa forma, essa cooperação chinesa com a Guiné-Bissau. É possível, né, a gente, considerando você falando também sobre a participação da China em diversos movimentos de independência, né, na África. Inclusive em Moçambique, até a presença da China é anterior, né, até o Brasil. E Estela também trouxe para a gente algumas coisas em relação a governos diferentes, né, durante esse período, principalmente do final da Guerra Fria, né, os últimos anos ali da Guerra Fria, essa oscilação de aproximação do Brasil. É possível a gente criar esse link também, então dizer que a China, de alguma forma, como o outro lado dessa organização política da Guerra Fria, estaria também atuando, digamos assim, para poder ganhar a aproximação desse mercado que seria os países africanos?
né? Ou seja, participando desses projetos, dos projetos de independência e também se aproximando de comunidades internacionais, o Fórum de Cooperação Econômico, né, comercial entre China e países de língua portuguesa, né? A gente pode dizer que, de alguma forma, a China fazia um contraponto a essa iniciativa portuguesa e brasileira também, muitas vezes, né, de domínio da região africana. Isso seria um contraponto da China, no caso, isso, um contrabalanço, né? Ou seja, uma forma de competir por um mercado que até então ele era bloqueado por interesses políticos, né? Então, queira ou não, né, como a gente tinha esse cenário de Guerra Fria, né? Então, para você se aproximar economicamente de um país, você teria que começar, obviamente, aproximando-se, né, politicamente, né, desse país. Exatamente, é uma estratégia chinesa, né? É uma estratégia que encontra respaldo, né, nesses discursos que eu mencionei aqui, e de solidariedade, assim como de não interferência, de não condicionalidade, porque são discursos, né? São questões que foram pregadas lá em Bandung pelo antigo primeiro-ministro chinês, o então primeiro-ministro chinês, Zhou Enlai, né? Zhou Enlai, que em 54, né, visitou a Índia, e aí que ele estabeleceu aqueles que a gente conhece hoje, que se conhece como os 5 princípios de coexistência pacífica. Ele fala, né, inclusive, de amizade sincera, de não ingerência nos assuntos internos, mesmo que o país em que a China se encontra esteja com problemas relacionadas a direitos humanos e tal. A China não interfere de forma alguma. Então existe um discurso, existe um formato institucional que busca isentar esses interesses, né, talvez primários, talvez secundários, né, mas existe uma busca porque, né, seja por mais que seja essa motivação, digamos assim, da China ou do Brasil, né, de construção de um sistema até para poder encaixar tudo isso na autodeterminação, né, de cada país. Exatamente. Eu acho que a China, como um regime socialista, né, ditatorial, digamos, ela tem uma linha bem consolidada, uma linha traçada e bem consolidada a esse respeito. Eu acredito que há em vários outros aspectos, mas em termos de sua política externa, ela tem isso muito definido, muito bem definido, e que em todo momento os fazedores de política ou os atores políticos chineses têm que, de certa forma, ou seguir a risca, digamos assim, a essas linhas, né, orientadoras da política externa. Então, esses discursos ajudam o país a alargar a sua base, né, aumentar o seu campo, né, de articulação e de influência pelo mundo afora. E eu queria aproveitar até e perguntar também para a Estela, nessa mesma linha, né, trouxe anteriormente também essa questão dos efeitos negativos, digamos assim, da cooperação, né? A gente viu alguns escândalos de corrupção e etc., que você contou aqui anteriormente. A gente também acaba observando, né, como você trouxe anteriormente também, esse interesse, né, que não deixa de existir dentro dessa estrutura que a gente vive neoliberal, né? Então, quais seriam esses artifícios, digamos assim, que a cooperação consegue criar, principalmente nessa relação Brasil e Angola que você verificou, para poder não deixar com que essas mazelas, né, esses outros interesses também, né, que vêm por trás da cooperação, vigorem na relação do processo? Olha, um dos grandes problemas que nós temos, né, é a questão da mensuração do alcance da cooperação, né? Então, é difícil a gente saber quão positivamente a cooperação
ela atuou, qual foi o seu respaldo de fato positivo, e até mesmo mensurar quais os possíveis danos subjetivos ou objetivos que uma cooperação pode trazer. Né? Genericamente, a cooperação ela é vista com muito bons olhos. Né? Com bons olhos, a cooperação, como a Elga falou, assim, foi muito pertinente ela trazer para a discussão que a cooperação Sul-Sul, porque nós estamos falando basicamente de cooperação Sul-Sul, né? Ela é datada, sobretudo aqui no Brasil, né? Porque a cooperação brasileira, ela passa por momentos históricos de aproximação e de afastamento desses países africanos, até mesmo de países asiáticos. Por exemplo, a China, o Brasil não reconhece, apesar de já a Revolução Chinesa ter acontecido no início do século, né, em 1921, o Brasil ele não reconhece Pequim. Né? Então, ele continua reconhecendo Formosa como uma capital chinesa. E isso só muda a partir do governo Geisel, por incrível que pareça, que é chamado de pragmatismo responsável, né, dentro de uma realidade de ditadura militar. Então, o Brasil ele passa a reconhecer Pequim praticamente na mesma época em que reconhece a independência de Angola. Então, são momentos históricos que nós passamos, e esses momentos históricos e esses momentos de aproximação, de afastamento e de condutas que vão se desenrolar de acordo com o trato político nacional, inclusive, né, é que nós vamos desenhar a cooperação, né, que em um dado momento ela passa a ter características de cooperação Sul-Sul, sobretudo no governo Dilma, no governo Lula, né? Então, é difícil essa mensuração. Angola é um país rico. Não dá para dizer, né, que, por exemplo, como Moçambique, que Angola não vive de cooperação internacional. Né? Ela mantém um quadro intenso de cooperação internacional, mas ela é um país rico. Né? Assim, rico no sentido de que possui muitas riquezas naturais, ela tem um comércio que está envolvido, um comércio internacional que está basicamente assentado no petróleo. Angola tem muito petróleo, então é um país extremamente rico. Perfeito, não, isso agora, é até bom para poder desmistificar um pouco, né, essa ideia de riqueza, né? Ou seja, existe uma riqueza, né, emergente, digamos assim, né, ou pronta para emergir, e talvez até seja esse um dos principais motivos para a sobreexploração da África, digamos assim. Mas desculpa. Também, então, além de ter um potencial humano incrível, né, Angola ela tem muitas riquezas naturais, então ela atrai já por si, por conta disso. E em relação à cooperação e os possíveis danos dessa cooperação, eu acho que nós podemos trazer para a possibilidade de abertura demasiada de algum país para um outro país que queira investir, trazendo, de repente, uma situação de exploração. Né? Fora tudo que foge, por exemplo, Angola é um país extremamente fechado. Fechado no sentido de que nós não temos acesso à informação. Eu não estive em Angola. Eu acredito que até a própria Elga possa ter mais conteúdo prático de vivência para falar sobre esse país. Mas eu tive muita dificuldade, por exemplo, na minha pesquisa, de acessar relatórios, né? Acessar relatórios financeiros, de acessar informações básicas, até as próprias leis. Eu não conseguia ter acesso, por exemplo, se nós clicarmos aqui, procurarmos qualquer lei do Brasil, você tem acesso a todos os códigos legais. Eu não conseguia ter acesso. Né? Eu procurava, eu não conseguia ter acesso. Então, é muito difícil você mensurar. E você diz que a cooperação,
Você diz que a cooperação, então, digamos assim, ela não cria uma estrutura de alguma forma que seja que permita uma transparência nesse aspecto, especificamente Não, de Angola, por exemplo, que a gente... calma. Não é a cooperação que cria ou não cria, nesse caso, né, no caminho que eu estou fazendo. A cooperação, quando você estabelece cooperação entre os estados, você tem acesso até o ponto em que o próprio estado lhe dá esse acesso. Então, se Angola não tem sistemas que lhe permitam conseguir mensurar o impacto dessa cooperação, porque ela não dispõe de dados essenciais para que você consiga, por exemplo, pesquisar sobre isso, dificilmente você consegue compreender com mais amplitude os impactos dessa cooperação. E não compreendendo, né, nós estamos... O Brasil, por exemplo, o Elga já falou isso, o Brasil ele não doa dinheiro. Mas o que é que o Brasil faz? Por exemplo, no caso de Angola, né, não é computado, mas são aprovados projetos estruturantes, né, em que uma empresa brasileira ela vai fazer esse intermédio. Então, ela vai mediar esse empréstimo do BNDES, que foi o que aconteceu muito com a Odebrecht. Né? Então, os centros de formação, né, que foi um dos objetos da minha pesquisa, os centros de formação profissional. O que acontecia? A Angola fazia o requerimento ao Banco do Brasil, por exemplo, ao BNDES, mas ela tinha que entrar com uma mediadora, né? Ela tinha que entrar com uma empresa, a empresa brasileira que seria responsável por receber esse recurso e aplicar esse recurso lá em Angola. Mas se Angola não dispõe, ela não fornece os relatórios específicos, você não consegue entender o que realmente está acontecendo ali, você não consegue mensurar essa cooperação, que de fato foi aplicado, o que dá margem para a corrupção. Então, a falta de transparência em qualquer aspecto, seja no aspecto internacional ou no aspecto internacional, ela dá margem para a corrupção e dá margem para as diferenças, os abismos sociais. Né? Ao invés de você equilibrar esses abismos através da cooperação, você acaba criando novos abismos. Então, com um discurso solidário, o que é pior. Né? Aí a gente entra na questão da hipocrisia, né? Que também é subjetiva. E é isso, eu acredito, ainda assim, sendo um problema, eu ainda acredito que a cooperação seja um dos maiores ganhos das nossas relações entre os estados. Né? Em qualquer aspecto, a cooperação, você soma mais do que você subtrai. Quando essa cooperação ela é feita, de fato, de forma horizontalizada. Porque quando você começa a exigir, e aí é o discurso da cooperação Norte-Sul, que foi o que a cooperação Sul-Sul tentou se afastar. Né? Quando você começa a exigir que o país ele tenha um comportamento X, interferindo na sua soberania de trato com a sua questão nacional, você acaba criando novos problemas. E aí a cooperação, ao invés de solucionar, ela acaba criando novos abismos. Né? Então, é meio que uma opinião meio generalizada sobre cooperação. Não, perfeito. Eu queria até abrir e trazer também um gancho disso que você falou e abrir para a Elga. Esse de fato, né, horizontalizado, como é que a gente pode, como é que a gente poderia de alguma forma até, né, calcular isso dentro dessa relação que, né, já é muito assimétrica entre os países do Sul, né? Ou seja, a gente já tem uma relação muito diferente, né, o Brasil para com esses países cooperados da África. E como é que a gente conseguiria fazer essa de fato horizontalidade, né? Como é que isso traz? E a gente tem um exemplo, você falou, que é muito semelhante também, que é o a Grande Muralha Verde da China.
ou da China, perdão, a Grande Muralha Verde da África, né, que eles estão construindo agora nessa faixa do Sahel, né, já tem algum tempo, na verdade, e que acabou sendo comprometido também por essa relação, né, quase verticalizada, né, ou seja, atualmente algumas comunidades que a gente vê nessa região que entraria esse projeto de transformação na África, né, na faixa do Sahel, eles acabaram incorporando para eles o projeto e transformando, né, modificando muito do que era o seu plano original, que era muito mais baseado no molde de construção, como você também trouxe nessa relação Brasil e Moçambique, era muito baseado no molde de construção dos países do norte, né? Ou seja, de que forma essa horizontalidade vai se manifestar ou acaba se manifestando? A gente tem alguma garantia disso? E existe algum avanço institucional para a criação, né, disso, já que, como vocês trouxeram também, a África acaba sendo palco, né, os países africanos acabam sendo palco das pesquisas, né, dessa tentativa de encontro do que seria uma cooperação sul-sul. O que a gente poderia chamar, então, de um progresso institucional ou de projeto do que a gente já viu até agora da cooperação com esses países? Bom, Rodrigo, eu assim, parto da ideia de que a cooperação sempre é assimétrica, né? Porque é sempre alguém que tem alguma coisa, ou tem expertise, ou tem um material, tem equipamento, de alguém que não tem aquele material específico. Tem outras coisas, mas não tem aquilo. Então, a cooperação já estabelece por si só uma relação que é assimétrica. Agora, como ela se torna mais ou menos assimétrica, eu acho que vai muito do fortalecimento e da capacidade dos estados de, primeiro, resistir a determinadas pressões, né? De não, eu não quero implantar essa política, não é essa política que nós queremos outra. E se ele tem essa capacidade de se impor dentro dessa relação assimétrica, e do outro estado, que é doador, realmente ter essa visão, uma postura de uma política que seja realmente respeitar a soberania do outro país, né? A ideia do discurso da cooperação sul-sul é muito essa ideia, né? De respeitar a soberania. Tinha um comentário que eu queria fazer sobre a China, que uma digamos, dos princípios da cooperação sul-sul é a ideia do ganho mútuo. E isso é muito claro na China, na cooperação chinesa, a ideia do ganho mútuo. Ela não está dizendo assim, eu sou boazinha e tal, vou doar isso de graça para você. Eu estou doando, mas eu também quero ganhar. E isso no discurso da cooperação brasileira não é claro, né? Porque você querendo ter um interesse ali envolvido, mas isso não fica claro. É sempre essa ideia de não, nós estamos doando para os países e tal, título gratuito e tudo mais, né? Então, assim, a ideia da cooperação sul-sul, cada um foi implantando de uma forma diferente. A China implantou de uma forma completamente diferente do Brasil, implantou de que outros países. México, que digamos assim, é membro do OCDE. Então, cada país Turquia, foi implantando de uma forma diferente, né? Aí também um dos problemas da nossa mensuração em relação à cooperação sul-sul é que, como cada país contabiliza de uma forma diferente, é difícil você até comparar com os países chamados países do norte, né, os países tradicionais dessa cooperação, para realmente saber que impacto é esse da cooperação sul-sul. Mas eu acho que essa questão da simetria, na verdade, da horizontalidade, da existência dessa horizontalidade, vai muito disso, do fortalecimento do Estado, de ter essa capacidade de responder, não é isso que queremos. E talvez por isso seja muito bem-vinda, foi muito bem-vinda, ainda é muito bem-vinda a cooperação chinesa, porque a chinesa ela vai partir do princípio, você diga aí o que você quer, que aí a gente empresta. E ao contrário do que os países tradicionais vêm fazendo, né? Não, a gente empresta, mas a gente quer essa política. Então, assim, é uma diferença de postura, né? Que a gente vai ver, né? Dessa capacidade de respeito da soberania ou não, que o Estado vai ter ou não, e o próprio discurso que cada Estado vai desenvolver. Olha, eu vou até aqui, assim, eu posso oferecer isso. Você quer? Né, que é um pouco o caso brasileiro. O Brasil tem um portfólio determinado. O Brasil não coopera em qualquer área. Ela coopera na área que existe um desenvolvimento das políticas internas domésticas nossas aqui, em que é possível ofertar um portfólio de políticas, né, de ações e tudo mais, de expertises que o Brasil pode fazer, né? E aí o país, o que se diz muito, né, o que a gente diz, nos países africanos é necessário tudo, né? Há uma ausência de várias políticas, então eles aceitariam qualquer coisa. Há um discurso muito corrente nesse sentido, que não é bem isso, né?
mas há um discurso muito corrente. Então, assim, vai muito disso, dessa capacidade do Estado se fortalecer institucionalmente, politicamente, na sua organização propriamente burocrática, e do outro país agir conforme esse discurso que foi sendo desenvolvido na cooperação Sul-Sul, né? Que aí, assim, a gente vai vendo o contexto, a conjuntura internacional foi trazendo caminhos diferentes, aí que hoje a gente está vendo uma outra coisa e uma defesa que, enfim, a gente não vê tanto mais a defesa dessa cooperação Sul-Sul, né, em termos do caso brasileiro. A China continua com uma cooperação forte. Nesse momento de pandemia, a China tem sido de grande apoio para os países africanos, né, no fornecimento de equipamento médico, de material e tudo mais. Então, a China tem, nesse momento, tido uma presença muito forte nessa cooperação. Então, é isso. Essa simetria, eu acho que a cooperação é assimétrica, ponto. Como é que esses estados, de um lado e de uma ponta de outra, conseguem responder isso? É que vai dizer se isso tem mais ou menos horizontalidade nessa relação ou não. E, Cambanco, considerando esse progresso, digamos assim, né, de um benefício para uma cooperação, né, e talvez até a perda desse nome Cooperação Sul-Sul para ganho mútuo Sul-Sul, né? Como é que a comunidade de Guiné-Bissau especificamente consegue sentir talvez esses avanços na relação de cooperação? Como é que a cooperação com a China acaba ou não impactando a vida dessas pessoas? Ou seja, a gente consegue, desde o âmbito da análise do discurso, né, perceber que existe sim uma transformação, uma evolução, né, de alguma forma, como a Ananda e Elga trouxeram aqui, né, que existe uma evolução, né, dessa conformação do discurso a partir da prática e da observação daquilo que acaba funcionando ou não junto às comunidades. Como é que você vê essa percepção de dentro da Guiné-Bissau? Microfone. Opa. Bom, dizer que afirmar que a cooperação chinesa na Guiné-Bissau não tem tido resultados, eu estaria sendo hipócrita, né? Digamos. A verdade é que, como eu ressaltei na minha fala anterior, tem tido sim resultados positivos. Por exemplo, sobretudo na área da infraestrutura que eu falei. Hoje, a maioria das instituições da Guiné-Bissau, se não foi reabilitado, ou se não foi construído pelo governo chinês, foi reabilitado. Então, nessa área, de fato, tem tido um impacto muito forte essa presença chinesa. Mas só para pegar, né, naquilo que a Olga falou, né, desse discurso de win-win, né, que seria ganha-ganha. A China tem esse discurso muito claro, de fato. Só que esse discurso, ela aplica, ou seja, vai depender do país que ela vai manter uma cooperação. Ou seja, se for com o Brasil também é um país com avanços significativos, né, em matéria de fiscalização e de várias outras coisas, muito mais do que muitos países africanos. Então, com o Brasil, esse discurso pode ser muito observado, ou seja, cautelosamente, ou seja, as autoridades brasileiras podem sim e fiscalizam muito bem essa questão. Mas com um Estado que como a Guiné-Bissau, que é muito frágil e que depende muito dessa coisa, esse discurso fica muito no papel. Porque, ultimamente, a própria autoridade chinesa, na fala do seu embaixador e de muitos outros representantes, eles têm, nas suas intervenções, têm reiteradamente assegurado que são ofertas, por exemplo, essa coisa, a questão também que você referiu aqui sobre
essa pandemia, eu fiz uma crítica, inclusive, né, fiz um tweet criticando isso, que chegou uma, né, quantidade, né, de medicamentos, de máscara, de várias outras coisas. Então, a manchete diz: a China oferece, não sei o quê, materiais, prevenção, não sei o quê, para a Guiné-Bissau. Então, tem sido recorrente esse discurso. A gente sabe que não, que de fato não, isso não se constata, de fato. Então, na teoria, tem de fato, ela tem deixado tem estabelecido com clareza esses parâmetros. Dá para dizer também claramente que, de alguma forma, existem outras estratégias também, né, para poder se colocar nesse local, né, de coordenador dessas relações, né, ou seja, quase uma relação norte-sul, né. Você chegou a trazer no seu texto também sobre o primeiro encontro, né, China e países da África, não foi isso? Que tinha um número, né, absurdamente, quer dizer, absurdamente maior não, né, mas se comparado o tamanho se comparado à China, que é um país apenas, com todos os países da África que estavam envolvidos nessa reunião, né, a China tinha mais ministros participando do que representantes desses países, né, na reunião China e África, né, e países da África, né. Então, ou seja, de alguma forma, né, isso já é simbolicamente já expõe essa posição que a Então, China de alguma forma quer colocar, embora exista o discurso do ganha-ganha, né? Isso de alguma forma explicita, simboliza alguma coisa. exatamente. O que eu estou querendo demonstrar não é que, por exemplo, a Elga esteja errada no que ela está falando. A China, sim, tem esse discurso. Está muito bem nas suas... isso está na carta, podemos usar esse termo, naquilo que rege a política externa chinesa. Só que eu acho que isso vai depender muito do país para ser efetivamente posta em prática. Por exemplo, com o Brasil não seria a mesma coisa com um estado que é como a Guiné-Bissau, que é um estado que tem vários problemas, um estado frágil, né, podemos colocar assim. Então, esse discurso de ganha-ganha vai muito depender, nesse sul mesmo, vai muito depender de que país a China está se colaborando. Eu acho que é uma fronteira muito tênue a gente dizer assim o que é ganha-ganha nessa história e o que é expoliação, exploração, né, de outra. Essa linha acaba sendo uma linha muito tênue. Por que a gente fala que os países europeus, Estados Unidos exploram, né, e colocam numa situação de dependência, e a China faz o quê, né? Então, ela está ganhando, está fazendo isso, está explorando, mas está dizendo que é um ganho mútuo, né? Então, essa fronteira é um pouco, às vezes, difícil de definir, né? No trabalho não, você tem uma questão muito... É um setor de exploração econômica que eles estão chamando de cooperação, que eles dizem que é cooperação, e que, né, pelo menos o meu olhar, assim, é uma exploração de setor econômico. Então, ela está conseguindo... uma posição privilegiada de exploração no setor econômico, chamando de cooperação. Então, é uma linha que acaba sendo meio confusa, né? Dizer o que é cooperação com esse discurso do ganha-ganha, mas, no fim, também é uma relação de exploração e criação de dependência, né, em determinados setores. A China, de modo geral, como eu falei, sua presença em Guiné-Bissau tem tido impacto positivo, sim. Só que nessas obras que eu referi aqui, por exemplo, na questão de infraestrutura, a maioria da mão de obra é chinesa. Então aí aparece mais outra questão, outra polêmica, né? A maioria da mão de obra é chinesa. Por que você não contrata mão de obra local? Assim como no setor de pescas, por exemplo, a China só assina esses acordos de cooperação, né, para poder obter licença de pesca. Mas esse discurso de cooperação internacional para o desenvolvimento, ou seja, cooperação sul para o desenvolvimento, que preza mais para transferência de conhecimento, transferências, né, não nesse aspecto de buscar sempre lucro, né? Buscar sempre lucro.
Só que a gente vê que, ao fundo, a cooperação chinesa não preza por isso. É uma cooperação, é uma presença, né, que foca mais nos aspectos econômicos, e não preocupa. Aí existe até diferença com o Brasil. O Brasil tem, por exemplo, na Guiné tem criado centros, né, de formação técnica, não sei o quê. Então, tem essa diferença com a China. A China não preza por isso. A China vai com a sua mão de obra, vai né, para a exploração, né, para o pragmatismo de conseguir lucrar. E aproveitando esse gancho até para a gente poder trazer um pouco para algumas questões de atualidade, né? A gente, como coloquei no início, né, a China ela tem um posicionamento, né, internacional econômico que não é alinhado com o neoliberalismo. E a gente vê cada vez mais a China assumindo uma postura, digamos assim, de uma competição hegemônica internacional, né? Você acredita que isso já vem interferindo ou que isso vai modificar essa forma de relação da China com os países cooperados, né? Principalmente do Sul, né? Digamos assim? Ou seja, esse novo posicionamento ou essa busca, né? Não sei o quanto a gente pode dizer novo da China, porque, enfim, os planos são milenares e a gente pouco sabe realmente sobre os planos políticos da China em geral, né, a longo prazo. Mas nesse projeto por hegemonia econômica, ou nesse posicionamento que até mesmo os Estados Unidos, confrontando ideologicamente a China, como o Trump tem feito várias vezes atualmente, né? Isso acaba colocando a China num papel quase ou anti-hegemônico ou uma nova hegemonia para o Sul. Como é que você... Olha, acho que a China está tentando conciliar as duas coisas. Ou seja, na prática, a China já se deslocou há algum tempo para cá. Na prática, né, digamos, quando a gente for ver nos aspectos bélicos, a China já hoje em dia um dos maiores potências, né, em termos militares. Está investindo muito nesse setor e está muito à frente de outros países do Sul, até do Brasil, de Índia e outros, em termos de desenvolvimento, sei lá, infraestrutural e econômico. A China está bem no patamar, de fato, né, desses países desenvolvidos. Mas, na teoria, ainda pertence ao Bloco do Sul. Então, acho que ela, ao mesmo tempo, tenta passar essa ideia, né, de que é anti-hegemônico e tal, até para não perder também essa parceria, para não enfraquecer a parceria com o restante dos países do Sul. Ou seja, você acha que Então, para a China existe mais interesse político e ideológico continuar pertencendo a um bloco sul e talvez surgir como, não sei, uma hegemonia, uma potência econômica do sul, do que de fato iniciar uma relação com os países do norte? exatamente. Então, tem uma estratégia ali, tem uma estratégia clara, né? Porque a China hoje ganha muito com os países africanos. É um dos maiores parceiros econômicos da África, né? Ela tem tido muita cautela no uso, né, desses discursos, né? Tem sabido lidar com essas questões. Mas eu acho que ela está nessa balança aí, né? Tentando conciliar as coisas. Perfeito. E quanto ao Brasil, nessa relação Sul-Sul, Estela pode começar para a gente. A gente vê também, né, o Brasil agora com o presidente Bolsonaro, ele se aproxima, né, mesmo que forçosamente, dos Estados Unidos, né, e a gente vê até uma tentativa, né, algumas vezes de entrar nessa fila para a OCDE, que a gente não sabe o quão próximo e o quão distante isso está de fato de acontecer. Como é que você enxerga esse possível posicionamento do Brasil agora, principalmente no que seria ligado à aproximação ou distanciamento, né? A gente viu que existem esses momentos políticos de aproximação e distanciamento, né, do Brasil em relação à cooperação dos países da África. Como é que você acredita que isso pode caminhar agora nesse cenário de aproximação com os Estados Unidos e de buscas por entrar em eixos muito mais do norte, talvez, do que nesse eixo complementar do sul?
Na verdade, quando está mais do que claro que nesse período nós nos distanciamos um pouco desse discurso, o que não significa que nós tenhamos nos afastado, por exemplo, do continente africano, né? Existe um movimento de afastamento, não tanto de aproximação, desde o último mandato do governo Dilma. Né? Por quê? Porque nós começamos a ter crises internas, o governo se voltou para os problemas internos, e com isso nós fomos deixando de lado nós fomos negligenciando, né, de uma certa forma, esse movimento de inserção, de maior participação dentro do sistema internacional, né? Porque com a chegada do governo progressista, houve um vislumbre de maior participação no sistema internacional, né? E a gente se afasta um pouco disso. E as nossas relações comerciais com Angola, por exemplo, Angola é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil na África, né? Nós temos representações comerciais em todos os setores no território angolano. Então, a África, os países africanos, eles representam um pedaço importante, né, do comércio. Ninguém abre mão disso, né? Ninguém vai abrir mão disso assim gratuitamente, mesmo com mudanças ideológicas partidárias. Ninguém vai dizer assim, não, vou me aproximar dos Estados Unidos e vou esquecer a África. Não, porque, como já foi dito antes, nós participamos de um sistema em que muitos interesses, sobretudo interesses econômicos, que pelo visto é o que mais entra em pauta quando estamos falando dessas relações, esses interesses eles puxam as relações. Então, o Brasil, por exemplo, eu estava dando uma lida rapidinho no Concórdia, Itamaraty, e quando você clica, né, pesquisa Concórdia, lá estão todos os acordos de cooperação do país, né? E em 2019 foram assinados 2 acordos de cooperação com Angola. Isso eu nem olhei os demais países africanos, né? Mas com Angola foram assinados mais 2 acordos de cooperação. Então, um sobre serviços aéreos e um outro cooperação com a segurança. O foco dos acordos ele vai mudar um pouquinho, né? Nós vemos que com a Angola, especificamente, acordos com segurança, sobretudo, eles começam a se desenrolar, né, a partir do governo Temer. Sempre houve acordos de segurança, sempre, mas nós tivemos uma proliferação de acordos educacionais, de acordos técnicos voltados à educação, etc. Esses acordos eles não estão mais tanto em pauta, né? Você vê aí assinatura, sobretudo, de acordo em Angola, de acordos vinculados à segurança internacional, que parece ser agora a nova prioridade, né, deste governo. A aproximação com os Estados Unidos, nós sempre mantivemos relações com os Estados Unidos, né? A questão é que parece existir um sensacionalismo em cima de um interesse particular, né, do nosso presidente, por exemplo. Muito mais do que o interesse nacional, né, é o interesse dele de se aproximar de quem tem uma postura semelhante à dele, né, o que deixa o Itamaraty, por exemplo, em uma saia justa. Tá? Nós tivemos alguns exemplos aí de falta de articulação entre o governo e o Ministério das Relações Exteriores, o que nos prejudica um pouco. Por exemplo, com a efervescência de opiniões particulares e não de opiniões oficiais, né? Opiniões particulares do presidente sendo tratadas como opiniões oficiais, fizeram com que, por exemplo, a China deixasse de investir em alguns setores aqui no país, né? Então, assim, fica meio difícil você lidar com isso. Mas não acaba, não é uma coisa que você simplesmente diga, não, eu não vou mais olhar para a África. O Brasil não é um país, principalmente porque temos setores internos que se beneficiam dessas relações. E essas relações, para que nós consigamos entrar em um território, para que como Elga falou, né, como o Dwynalon ratificou,
o Estado, ele precisa dizer o que é que ele quer, o que é que ele não quer. E uma das coisas que facilita muito a entrada comercial de um país em um outro país são essas relações diplomáticas, é a existência desses acordos, né? É a possibilidade de haver minimamente um ganho mútuo. Né? Então, a gente não deixa de lado. Agora, por exemplo, em relação à China, né, que foi falado também, quando a China ela se beneficia diretamente do sistema capitalista, né? É mais do que óbvio isso. E se ela se beneficia, ela não luta contra esse sistema. Quando o Brasil, por exemplo, eu lembro que muito na minha memória, eu estava ouvindo a Voz do Brasil no rádio, e no dia seguinte, na semana seguinte ao impeachment de Dilma, a China comprou bilhões em títulos da dívida pública brasileira. Né? Então, as ideologias e os discursos, muitas vezes, eles se afastam ou eles camuflam alguns interesses. Né? Então, existem interesses para além do interesse do presidente da República com a relação da África. Existem interesses diretos de pessoas que trabalham com o comércio internacional, de exportadores, de empresários brasileiros que se beneficiam dessa relação. Então, é difícil você cortar esse vínculo, né? Mesmo que você se aproxime dos Estados Unidos. Agora, mais, né? Sobretudo nos discursos, sobretudo nas ideologias. E, momento. Elga, então, essa já consequente, né, digamos, talvez retaliação, né, da China nas relações do Brasil, né, atualmente com esse novo posicionamento do Brasil, talvez mais próximo, mais alinhado com alguns discursos, né, e como Estela traz aqui, talvez pela própria divulgação, né, pela própria colocação como interesse nacional, o interesse que na verdade é um interesse privado, né, do presidente, já gerou essa situação constrangedora, digamos assim, com a China. Existe uma possibilidade dessa política ou essa despolítica, esse desgoverno, como estão chamando, né, também agora, comprometer essas relações de cooperação sul-sul, ou seja, até onde também o discurso que defende as práticas neoliberais não poderia se maquiar de um ganha-ganha, né? Ou seja, olha, a partir de um momento que eu estou trazendo determinado negócio, determinado serviço, né, para o seu país, isso acaba também podendo servir como um discurso de ganha-ganha, né? Existe uma possibilidade agora do Brasil enfraquecendo os princípios da cooperação sul-sul. Você vê isso nesse novo posicionamento, nesse novo governo? Acho que com certeza. Eu vou até discordar um pouquinho de Estela, assim, no sentido que são opiniões pessoais e que acabam. Eu acho que essas opiniões pessoais, elas, na medida que são ditas por representantes, né, de determinadas posições do governo, elas são oficiais. Então, assim, se torna a posição da diplomacia brasileira aquilo que o presidente fala e que outros representantes e nosso atual chanceler, Ernesto Araújo, fala. Tanto que a votação do Brasil nas organizações internacionais tem mostrado isso. O Brasil tem votado, né, com países acompanhando ditaduras e outros países em relação a determinadas questões relacionadas, sobretudo, a direitos humanos, que é de nos dar vergonha, né? Então, acabam essas posições, né, com esse viés ideológico, atualmente elas têm representado as posições oficiais do Brasil no sistema internacional, né? E eu acho que, assim, primeiro que cooperação ela é um instrumento da política externa. A gente tem que olhar assim, né? Então, que política externa é essa que o Brasil vem praticando ao longo desse governo, né? Então, é uma política que, desde a posse do Ernesto Araújo, é um discurso de ruptura com a política externa, sobretudo do Partido dos Trabalhadores. Então, como ruptura, ela quer fazer tudo diferente, quase ao contrário, né? Então, o Brasil assumiu uma linha de diplomacia alinhada aos Estados Unidos,
e de certa forma, vem, sim, bancando um afastamento dos países africanos, e um afastamento que se reflete, esse ano já fecharam 2 embaixadas brasileiras, uma na Libéria e outra em Serra Leoa. Isso, na verdade, o fechamento dessas embaixadas é um fruto, na verdade, de um estudo que foi solicitado na época pelo ministro José Serra, sobre a viabilidade econômica, né, financeira das embaixadas que foram abertas pelo governo de Lula, sobretudo. Então, esse ano houve essa definição pelo fechamento dessas 2 embaixadas. É um discurso que realmente pouco se interessa pela agenda africana. Aí eu vou fazer uma ressalva. Quem tem levado a pauta da agenda africana, dessa presença brasileira, que é essa presença tanto na relação econômica como de cooperação, é a vice-presidência, é o nosso atual vice-presidente, né? Ele tem demonstrado algum interesse sobre a agenda africana. Ele solicitou um estudo à IPEA, que saiu no final do ano passado, um edital, né, sobre estudos para serem realizados dentro do IPEA sobre a relação com alguns países africanos, sobretudo em relação a comércio, né, essa parte mais econômica. Ele, antes do início da pandemia, o general Mourão, né, tinha uma visita à Nigéria programada para algumas negociações de fórum de alto nível e de discussões aí econômicas, mas que foi cancelada por conta da pandemia. Então, assim, basicamente a vice-presidência que tem demonstrado algum interesse nessa agenda africana, né? E, no mais, assim, é uma política externa que tem tido ou demonstrado pouco interesse, né? Ao contrário, eu estava vendo as viagens oficiais que foram feitas pelo presidente Bolsonaro. Ele já fez 4 viagens aos Estados Unidos, né? E tinha programado outras ainda esse ano. E você vai ver na agenda a programação sobre visitas a países africanos. Talvez, quiçá, ele faça uma visita, acho que a Luanda, em Angola, ano que vem, por ocasião de uma reunião de cúpula da CPLP. Mas, assim, interesse muito pouco. Obviamente, né, que, como disse Estela, existem interesses brasileiros de empresas, né, interesses de uma presença brasileira que já estão instalados lá, mas que, em alguma medida, também foram afetadas pela Lava Jato. Então, grandes empresas de infraestrutura que tinham essa capacidade de internacionalização e que estavam, sobretudo em Angola, Moçambique e outros países africanos, foram muito afetadas pela Lava Jato, né? Então, até essa relação dessa reivindicação dessas empresas sobre uma pauta ou sobre a necessidade de abertura de crédito, como foi feita com o BNDES, hoje é uma situação que não é viável, né, dentro da atual política, né? Então, a gente vai ter isso, uma agenda que é alinhada aos Estados Unidos, que demonstra pouco interesse e sinaliza pouco interesse, na verdade, aos países africanos sobre essa cooperação. É uma cooperação que, desde o final de Dilma, como disse Estela, já vem se transformando, tem deixado desse discurso de ser uma cooperação estruturante e passando a ser o que ela era, no final das contas, né? Porque a cooperação brasileira com esses países já existe, digamos assim, desde a independência de muitos desses países, só que era uma cooperação de pouco volume e muito pontual no que ela executava. Basicamente, era a formação. Você pega uma missão de técnicos brasileiros, leva para esses países, eles passam 15 dias a um mês, fazem formação com determinadas equipes e vão embora, né? Então, a tradição, digamos assim, da cooperação brasileira é essa, e a tendência é que retorne a ser essa, o que era. Em termos de volume financeiro aportado ali, e em termos da própria concepção de um certo abandono e de uma crítica também, há muita crítica em relação a essa ideia do projeto estruturante, que o Brasil não tinha capacidade de fazer e tudo mais e tal, e que se permaneça assim. E fora isso, os fatores internos nossos que dificultam muito a relação com qualquer país, né? A nossa instabilidade política que dificulta, né, uma relação tanto nos nossos vizinhos aqui sul-americanos e também muito em grande parte com os países africanos, né? Então, temos muitas questões internas aqui nossas a resolver e que são, no final das contas, a cooperação e a política externa refletem o que essa nossa política interna tem vivido, né? Um momento de muita confusão, não é um momento essa política externa que é colocada, ela não reflete uma política que foi a política, né, do Partido dos Trabalhadores, de uma necessidade de diversificação das parcerias, né? Diversificação dos parceiros comerciais e diversificação
das parcerias aí dentro da cooperação, que significava também um fortalecimento desse grupo para se colocar dentro do sistema internacional, de uma mudança, de uma possível mudança de arquitetura do sistema internacional, de reivindicar dentro desse sistema determinadas questões, preço de commodities, presença internacional, posições em vários, né, campos que seria possível com essa atuação em bloco, né, desse país. E que hoje, muito do que foi construído nesse período tem sido desconstruído, né, por conta de uma concepção aí ideológica, política, econômica, que vai no sentido muito diverso, né, cada vez mais, né, esse alinhamento com os Estados Unidos, uma política de neoliberal arrasadora internamente, que desarticula várias políticas internas nossas aqui, que serviram de base para essa nossa cooperação. Muitos dos projetos que foram objeto de projetos de cooperação têm sido destruídos domesticamente, né? Quando a gente pensa em projetos importantes como o desenvolvimento da agricultura familiar, PPA e tal, esses projetos todos já foram destruídos pelo governo federal. Então, você vai cooperar o quê? Se você tem uma desarticulação das instituições que são importantes para a cooperação. Desde que o governo Temer, né, o presidente Temer assumiu, começou a ser muito pessoas, né, dentro do governo defendendo, por exemplo, a ideia de que a Embrapa não tinha que cooperar com ninguém, com país nenhum. A Embrapa tinha que vender seus projetos, ela tinha que ganhar dinheiro com isso. Então, assim, é uma outra forma, é um outro pensamento, né? Então, é uma outra concepção dessa atuação brasileira no sistema internacional que vai refletir, obviamente, na cooperação. E você acha que isso talvez venha por essa falta de entendimento, como a gente falou do início até, né? Ou seja, não se trata de uma doação, né? A gente tem observado que até então essas relações de cooperação, tanto do Brasil quanto por parte da China, elas acabam abrindo um mercado, né? Elas acabam favorecendo a entrada de empresas, né? Ou seja, onde é que está se perdendo esse discurso? Onde é que as pessoas estão perdendo essa nuance, né, em geral? Uma coisa muito interessante, assim, a partir do que você fala, por exemplo, são as críticas que foram feitas aos empréstimos concedidos pelo BNDES às essas empresas de infraestrutura que foram atuar na África, né? E aí uma coisa interessante, por exemplo, é que Angola, que foi a grande tomadora digamos, o país não toma empréstimo, quem toma empréstimo é a empresa e o país é o garantidor do pagamento desse empréstimo. Então, digamos, Angola, como a grande garantidora dos empréstimos que foram feitos em grande volume para Angola, já quitou todos os seus empréstimos. Então, os países não estão sem pagar os empréstimos. Né? Ao contrário do que muito se falou, que o BNDES era caixa preta, que cedeu empréstimos, né, de uma forma leviana, a gente tem que, né, as pessoas não observam esses fatores, né? Há um pagamento desses empréstimos que foram feitos e favoreceu muito a presença dessas empresas brasileiras e uma presença brasileira maior nesses países. E a presença brasileira impacta justamente nisso que você estava falando, é a abertura de mercado. Outras empresas no mundo, vários países, né, fazem isso, né? Aí da minha experiência que eu pude vivenciar nesses países, tanto Moçambique como Angola, quando você chega, por exemplo, no supermercado desses países, você vai ver, tem produtos brasileiros, mas a grande maioria são de produtos que refletem essa relação histórica colonial. São produtos portugueses, espanhóis, não são produtos brasileiros, quando haveria um mercado que possibilitaria que esses produtos estivessem lá, né? Agora não tem esse esforço, né? E é necessário um desenvolvimento, uma política, o esforço dos estados para que essa presença aconteça. Ela não acontece. Os países africanos não são mercados fortes que conseguem se organizar nesse sentido. Ela precisa da impulsão da relação dos estados para que ela aconteça. Então, o Estado brasileiro precisa favorecer de alguma forma que essa relação se fortaleça para que essas empresas entrem, para que a cooperação aconteça, porque caso não, é isso. Você não tem essa abertura, essa presença não vai acontecer. Perfeito, a gente evoca sempre nossa proximidade cultural, justamente por essa herança, por um nosso ideário nós na Bahia, sobretudo, né, dessa proximidade cultural, mas há um esforço aí dessas relações, né, que precisam acontecer, e tem uma série de fatores que dificultam. Eu estava
muito recentemente por conta dessa pandemia, por exemplo. A gente sabe, né, quem faz pesquisa para a África sabe que é muito caro ir para a África. Angola, sobretudo, é muito caro, né? Mas, assim, você tem, por exemplo, no começo da pandemia já é um fator, já ia acontecer um pouco antes, mas a pandemia um pouco precipitou. Uma das grandes companhias que faziam voo direto do Brasil para a África do Sul, a South África, faliu. Então, não tem mais voo dessa empresa para o continente africano, né? Então, a Latam faz uma parte, mas, assim, cada vez menos, se a gente não tem um estímulo, a gente vai ter menos essa relação que possibilite um fluxo também de pessoas e mercadorias, né? Então, é necessário, sobretudo, esse papel do Estado fazendo essa indução das relações. Tá certo, pessoal. Eu queria agradecer a presença de vocês, o tempo de vocês. Alguém tem mais alguma coisa? Queria dizer alguma coisa e tal? Não? Pode encerrar. É isso. Obrigado, então, pelo tempo de vocês, pela disponibilidade, né? Eu sei que o pessoal Rodrigo, só embora queria... tá... Oi. Sim, só queria ressaltar, né, a questão essa questão de vantagens também da cooperação sul, vantagem e desvantagem. Como eu tive muito cuidado também na minha dissertação de argumentar, né, de que não basta apenas criticar, né, mas também trazer pontos positivos. Eu mesmo sou resultado dessa cooperação, já no âmbito do Brasil, África, né, Brasil e Guiné-Bissau. Porque a Unilab, que é a universidade no qual eu estudei, né, o governo brasileiro fez essa universidade abrangendo os países da língua portuguesa. Então, todos os países que são denominados de PALOP, países africanos, estão contemplados com essa iniciativa. Então, quer queiramos ou não, essa é uma vantagem da cooperação sul-sul. Mas isso não pode fazer com que a gente deixe também de trazer críticas, como eu fiz em relação à atuação da China na Guiné-Bissau, concretamente na área de pesca, né? Com alguns dados referentes à pesca ilegal que a China tem feito na Guiné-Bissau, né? Violação de algumas áreas de áreas protegidas, captura de espécies proibidas e várias outras coisas. Mas eu vejo assim, né, que para a gente aprimorar essa cooperação, a gente também tem que trazer essas críticas que são críticas, no meu ponto de vista, construtivas, né? E é isso. Eu também, assim, eu diria que o Brasil, tanto o Brasil como a China, assim como os outros países emergentes, podem sim fazer a diferença e tem um papel muito, muito importante para ajudar outros países que estão mais abaixo dessa, né, da condição de condições socioeconômicas e tudo mais. É preciso que China, Brasil e esses países um pouco mais à frente desenvolvam esses mecanismos de cooperação que objetivam desenvolver localmente esses países, transferir conhecimento, transferir mecanismos, né, de produção na agricultura, em vários outros setores, para que, de fato, o desenvolvimento aconteça localmente. Né? A China não tem feito isso. O Brasil tem feito um pouco, mais na questões de educação, mas a China não vejo, porque, por exemplo, uma Guiné-Bissau que depende só de frotas internacionais para pescar em suas águas profundas, precisaria, né, de fazer aquisição de frotas nacionais para poder ser responsável de suas pescas. Tá? Por exemplo, muitos produtos pesqueiros, né, de diferentes espécies são capturados na Guiné-Bissau, mas são levados para a China e depois vendidos para outros países em nome da China, made in China. Tá? Então, são formas que essa cooperação eu vejo que podem ir mais nessa linha para que de fato aconteça desenvolvimento locais. E é isso. Também é muito prazer, é com muito gosto que eu estou aqui para dividir esse painel com nossa professora querida Elga, Estela, também sempre bom conversar com vocês.
E é isso, Rodrigo. Obrigado, Cambanco. Obrigado, Estela. Agradecer e fico muito feliz com a iniciativa de vocês aí de fazer E vou aguardar aí aquele evento, né, que você vai ter agora para poder ajudar na divulgação. Eu gostaria. A Elba, eu tô falando da Elba. Deve ter um evento, né, agora. Opa, ó, spoiler. Para poder ajudar aí na divulgação. Eu gostaria de agradecer, na verdade, porque tem pessoas muito queridas aqui, né? Então, é sempre um prazer manter esse diálogo tão gostoso com pessoas que eu quero muito bem, né? De verdade, de coração. Elga foi uma orientadora excepcional. Ela sabe o quanto ela é maravilhosa. Como pesquisadora, ela é um exemplo, assim. Eu me inspiro muito nela. E vocês foram meus colegas, que eu tenho muito carinho, né? Vocês sabem disso. Então, é uma honra estar aqui. Muito obrigada. Obrigado pelo tempo de vocês. A gente mantém contato aí, afinal de contas, como a gente está vendo, né? Cooperação Sul-Sul é um discurso em construção, né? Então, a gente ainda vai se encontrar. Ou desconstrução, né? A gente vai de nos encontrar mais algumas vezes para poder debater isso, com sorte. Obrigado, pessoal. Se cuidem. A gente vai se falando. Tchau. Tchau. Tchau, beijo.